Salut les gars, comment ça va? Tudo bem, gente? Na aula de hoje, que é a aula 2 de reposição que nós tínhamos combinado, nós vamos ver a expression de la conséquence. Expression de la conséquence. Não sei o que vocês acharam da expression de la cause. Tem algumas nuances, é claro, mas vocês vão ver. Se vocês acharam ok a coisa, vocês vão ver que a consequência é bem mais tranquila, tá? E como o nome já diz, ce sont des mots et des phrases utilisés pour marquer la conséquence d'une action, d'un événement. Se lá nós vimos a causa, aqui nós vamos ver a consequência. E vocês vão ver que a maioria delas, gente, elas são empregadas nos mesmos casos, sem muitas nuances, sem muitas diferenças, tá? Por exemplo, a primeira, que é muito conhecida, que é o alors. O alors, que a gente traduz como então, portanto, logo, né? São essas possíveis traduções de alors. A gente tem essa frase, por exemplo, Il n'était pas là, alors je suis rentré chez moi. Ele não estava lá, então eu voltei para casa. Então é uma déduction logique, então, logo, portanto. Uma dedução lógica, e o alors, pessoal, é geralmente usado na langue courante, ou seja, é mais na oralidade do que na escrita. Aí vai mais um exemplo. J'avais mal à la tête, alors je vais prendre des médicaments. Ou seja, eu estava com dor de cabeça, ou estou com dor de cabeça, logo eu vou tomar medicamentos, então eu vou tomar remédios, né? Então, na langue courante. Já na langue soutenue, que a gente traduz como língua formal, né? A gente usa o donc, geralmente. Ele pode ser usado na oralidade, sem problema nenhum, mas geralmente em textos a gente usa preferencialmente o donc do que o alors, mas eles são sinônimos, né? É o então, logo e portanto. Por exemplo, il a 62 ans, donc il est né au XXe siècle. Il a 62 ans, donc il est né au XXe siècle. Ele tem 62 anos. Logo, ele nasceu no século XX. Mais um exemplo para vocês. Tu as bien étudié, donc tu vas réussir. Você estudou bem, logo você vai passar. Você vai conseguir. É uma dedução lógica. Você estudou, você vai passar, ok? Só que, pessoal, tem um errinho, tá? O étudier ali ficou com um R, mas é para tirar o R e botar um acento, porque é para ser composé, tá? Tu as bien étudié. Você estudou bem, logo você vai conseguir, você vai passar, d'accord? Então, só esse errinho aí do R na hora de digitar, eu errei. Temos duas expressões que, gente, no dia a dia, eles são quase que usados como sinônimos de donc e de alors, tá? Mas assim, na sua definição própria, eles são usados mais por argumentation, para quando você está usando a argumentação, você dá como argumento e você usa essas estruturas, tá? A primeira delas é o c'est pourquoi. Então, por exemplo, olha essa frase. Je ne reconnais plus mon pays, c'est pourquoi je suis candidat aux élections. Eu não reconheço mais o meu país, é por isso que eu sou candidato nas eleições. Ele está dando uma justificativa, ele está dando um argumento. Qual é o argumento para ele se candidatar? Que ele não reconhece mais o país dele. Tá? Essa frase pode, depende do contexto, né, gente, pode ser tão boa quanto xenofóbica, né? Então, dependendo da situação. Ou pode ser boa, no caso de mudar algumas estruturas. Mas, enfim, é um exemplo de frase, né? É um exemplo de argumento. Olha essa outra frase aqui, também com o c'est pourquoi. Je travaille beaucoup, c'est pourquoi j'arrive en retard. Ele está argumentando, então provavelmente na situação, no contexto, ele está argumentando por que ele chega atrasado, né? Porque ele trabalha muito. Je travaille beaucoup, c'est pourquoi j'arrive en retard. Mas percebam que, por exemplo, essa frase, na outra a gente até vê uma sutileza um pouco maior, mas nessa é quase como se a gente usasse um alors e um donc, sem muita nuance, né? Sem muita sutileza entre as duas
de diferença entre essa e as outras anteriores, né? Outra que é de argumentação, mas aí no caso, gente, é mais numa situação formelle e geralmente ela está no início da frase, en début de phrase. Claro, na língua corrente, se ela for usada, não é muito comum. Ela acaba sendo usada no meio da frase, mas geralmente ela começa a frase pelas regras, tá? Por exemplo, vous n'avez pas payé vos impôts, par conséquent, vous allez perdre votre maison. Você não pagou seus impostos. Consequentemente, você vai perder a sua casa. Então, ela está dando um argumento por que vai perder a casa, uma argumentação lógica, né? E começa a frase, par conséquent. Isso aqui é em situações formais de oralidade ou em textos escritos, tá? Outra coisa aqui, outra frase nessa situação do par conséquent é il est un mauvais employé, par conséquent, on va le licencier. Ele está dando um argumento porque ele vai mandar embora o funcionário. A frase é, ele é um mau funcionário, consequentemente eu vou demiti-lo. A gente vai demiti-lo. Então, por que a gente vai demiti-lo? Porque ele é um mau funcionário. Aqui eu não estou expressando a causa, eu estou expressando a consequência. Ele é um empregado ruim. Ele não trabalha bem. Logo, então, assim, a consequência disso é o quê? É demiti-lo. Por isso que a gente chama de expression de la conséquence. Tá? Então, é mais situações formais e início de frase. Tá? Mas pode ver que também nesse caso a gente poderia às vezes usar o alors e o donc. Na langue courante a gente acaba substituindo esse por o alors ou donc, né? Percebe então que não é tão difícil quanto parece, né? Há outras duas situações que também não mostram muita nuance, não, tá? Não tem nenhuma nuance. Nenhum detalhezinho específico. É só para expressar consequência mesmo. Uma dessas expressões é de sorte que. O de sorte que a gente traduz como de modo que. Tá? De modo que alguma coisa. Por exemplo, tu pars en vacances de sorte que je dois travailler plus. Você está partindo de férias. De modo que eu tenho que trabalhar mais. Provavelmente alguém que trabalha com a pessoa que vai sair de férias, né? Então ela tem que trabalhar mais. Então, de sorte que je dois travailler plus. Mesma coisa com o de façon que a gente também traduz como de modo que. Tu pars en vacances de façon que je dois travailler plus. Eu nem mudei a frase para vocês verem que a gente pode trocar tanto o de sorte que para o de façon que. Não tem nenhuma nuance. E poderia facilmente aqui ser usada no alors e no donc. Tá? Sem problema nenhum. Que são as mais usadas, né? Aqui tem uma pequena nuancinha agora nessas próximas duas, tá, pessoal? Uma mini nuance. Uma mini sutileza ali. Par exemple, aqui no si que. Tu es si belle que tout le monde te regarde. Você é tão bonita que todo mundo olha para você. O que ele quer dizer aqui nessa frase, gente? Uma intensidade da consequência. Não é só a consequência, é a intensidade. L'intensité de la conséquence. Tu es si é o tão aqui, belle que tout le monde te regarde. Então, a consequência de você ser tão bonita que é quase que impossível que as pessoas não olhem para ela. E sim, gente, vocês devem ter notado a similaridade na sonoridade do si belle. Sim, o nome si belle que a gente usa em português é do francês tão bela, tão bonita, tá? Então, se vocês tiverem alguma amiga chamada Cibele, vocês já podem dizer que é a tão bonita. E é o mesmo caso do tellement, tá? O tellement que. Il travaille tellement vite qu'il va se faire tuer. Também é intensidade. Você pode usar o si que ou tellement que. Ele trabalha tão rápido que ele vai se matar. Que ele vai se matar, ele vai acabar morrendo. Então, o tellement
que e o si que podem ser usados. Pode ver que no si belle que, o belle é um adjetivo. E aqui o vite, tão rapidamente, o vite é um advérbio. Então, geralmente, entre o si e o que, e o tellement e o que, vai vir geralmente ou um advérbio, como o vite, ou um adjectif, que é o belle, tá? Então, pode ser qualquer um dos dois, ok? Dentro dessa estrutura para dar intensidade, mas perceberam que no mais é basicamente trocar um pelo outro, né? Trocar um pelo outro. D'accord, classe? Fomos rapidinho com essa aula, bem menor, bem mais curta do que a outra. Ficamos por aqui para l'expression de la conséquence. Próxima aula praticaremos em sala. Merci beaucoup, bon week-end et bonne semaine. Au revoir.